Na minha prática clínica como supervisora, lá do curso de Sistema de Avaliação Padronizada do TEA, às vezes eu escuto assim: ah, ele é muito ansioso e aí ele faz alguns movimentos com a mão. Normalmente chega assim, a ansiedade. Porque fazer movimentos com a mão é igual a ansiedade para a grande maioria dos pais. Mania, ritual, é algo leigamente tratado como algo que todo mundo tem. E eu não tô dizendo que a gente não tem aí nossas mandingas, nossos rituais, as nossas manias. Não é sobre isso que estou falando. É comum na nossa sociedade, mas a gente precisa diferenciar o que é comum do que é déficit, do que traz prejuízo, tá? E é por isso que estamos aqui. Então, nós já sabemos que a avaliação do TEA deve ser feita por uma equipe multidisciplinar devidamente capacitada, mas nós não estamos aí, nós estamos antes desta avaliação, né? Nós estamos aqui com uma criança com toque, tá? Então, vamos pensar aqui, vamos tentar fazer da forma mais teórico-prática possível, tá? Vamos imaginar uma criança com toque, tá? O que ela vai diferenciar de uma criança com TEA? Basicamente, a gente precisa primeiro localizar o toque, tá? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele está lá no DSM-5 como uma categoria. Ele não está dentro dos transtornos ansiosos, ele está dentro dos... tem um capítulo específico para o transtorno obsessivo compulsivo, tá? A base dele é compreender que ele tem uma base cognitiva e ele como eu preciso tentar falar aqui uma linguagem que todo mundo compreenda, mas vamos tentar balizar todo mundo. Ego distônico e ego sintônico. Então, ego sintônico é como se fosse a pessoa faz porque quer. Tá? E ego distônico, a pessoa não quer fazer, mas ela não consegue não fazer, tá? Ela não quer fazer. Ego distônico é algo que ela não quer fazer, tá? Então a gente vai chamar aqui o toque de ego distônico, tá? Ele é um pensamento, a pessoa tem um pensamento, ele tem uma base cognitiva, a pessoa tem um impulso para ação relacionado a um pensamento. Este pensamento nós vamos chamar de obsessões. Então, estas obsessões podem ser pensamentos, impulsos, imagens que trazem muita angústia para a pessoa e ela tem que... O resultado disso é ela fazer um comportamento, uma ação para neutralizar ou suprimir esses pensamentos. Estas ações podem ser manias, rituais ou comportamentos repetidos que podem, às vezes, confundir os pais que estão trazendo essa criança, ou essa criança pequena, essa criança um pouco maior, ou até mesmo esse adolescente, e ele ele tem umas manias, ele tem uns rituais, e a gente não sabe se é estereotipia, ou se é rigidez, se é inflexibilidade. O pulo do gato, no caso do toque, é que ele tem uma base cognitiva, então a pessoa não faz o comportamento do nada, ela faz para suprimir ou para neutralizar um pensamento obsessivo, e ele é ego distônico, tá? Então ele não deseja fazer isso. É muito estranho dizer isso, né? Mas vai contra o ego dele, vai contra a sensação que ele quer, o que ele gostaria de estar fazendo, tá? Eu teria que entrar num outro caminho aqui para explicar ego distônico e ego sintônico, que não é o nosso foco, porque a gente tem 3 questões bem complexas aqui para conversar. O toque, então, ele atinge 2% da população. Ele tem a base cognitiva e ele não diminuído, ele não sofre redução com distração, tá? Depois eu vou falar. Eu montei uma tabelinha para vocês, com um resumo da aula, com o toque, o tique e a estereotipia, que eu vou fornecer essa tabelinha junto com o certificado. Quem assistir as 3 aulas vai ter lá na última aula
um caminho para conseguir o certificado, porque aí eu vou fazer uma pergunta de uma aula, pergunta da segunda aula, pergunta da terceira, para checar, eu vou dar as informações de como conseguir o certificado lá na terceira aula, e aí vocês vão preencher lá um caminho, um link, que eu vou falar ao vivo na terceira aula, e aí eu vou enviar também essa tabelinha dessa aula, tá? Então, tem algumas questões aí, ego distônico, base cognitiva, não reduz com distração, tá? Então, a pessoa vai continuar ali até ela conseguir suprimir ou reduzir aquele pensamento obsessivo, tá? Exemplos de como isso aparece, né? Um pensamento obsessivo, eu separei alguns aqui. Eu vou morrer de uma doença X, tá? Então, aí, por conta desse pensamento intrusivo, obsessivo, a criança maior ou adolescente ou adulto pode desenvolver um comportamento obsessivo de lavar muito as mãos, por exemplo. Exemplo 2, pensamento supersticioso, né? Ai, meu Deus, algo ruim vai acontecer. Pensamento obsessivo, intrusivo, ego distônico, e aí a compulsão. Se eu fizer um certo ato, um certo número de vezes, eu posso tentar impedir que isso aconteça, tá? Exemplo 3, alinhamento, simetria, né? Tem alguma coisa que tem um nome disso na terapia cognitivo-comportamental que a gente fala em sensação just right, just not right, né? Então, algo está estranho aqui, né? Tem alguma coisa errada. E aí, compulsão, alinhamento, simetria. Isso pode se confundir muito com, às vezes, na fala de um pai que não é especialista, né? Aí a gente tá lá perguntando, lembram-se do evento anterior da anamnese? Ah, a criança categoriza brinquedos, ela alinha, ela enfileira, e às vezes a criança brinca enfileirando. Aí ele tem umas manias assim, ele coloca tudo alinhado. Será que é toque? Né? Uma criança de 24 meses, uma criança de 1 aninho, enfileirando brinquedos, né? A gente, muito provavelmente, não está à frente a uma criança tendo uma ruminação obsessiva de simetria, elaborando uma compulsão para fazer uma supressão ou, né? Não tem essa base cognitiva numa criança de 12 meses, 24 meses, né? Ela tá provavelmente ali com um brincar estereotipado. Então é importante que o profissional entenda o funcionamento, essa base cognitiva do toque, para poder observar e fazer as perguntas corretas para os pais e avaliar, tá? A gente também tem aí contaminação, exemplos, né, de pensamentos obsessivos que podem aparecer e aí vira compulsão. Contaminação, falhas, necessidade excessiva de certezas, poupar, né, acumuladores, reutilizações também, né? Os rituais que às vezes os pais mencionam nas avaliações, nas entrevistas, né? Ah, ele tem uns rituais, umas manias. A gente precisa fazer perguntas específicas para entender se isso tem uma base cognitiva, né? Porque um ritual, ele é um ato mental, né? Ele tem essa base cognitiva anterior, desse pensamento obsessivo, e aí ele vai gerar um comportamento que pode ser mental, né? Então, por exemplo, um ritual mental, diante de um pensamento obsessivo, eu posso não ter uma ação motora, mas eu posso ter uma ação mental, por exemplo, ficar rezando repetidamente um determinado número de vezes determinada oração, falar uma determinada quantidade de vezes determinada palavra que seria supressora de um evento. Então, podem ter rituais mentais também, né? A ideia aqui é pensar na base cognitiva, tá? Para a gente pensar no toque, a gente vai pensar na base cognitiva. A gente vai pensar também
que isso atinge 2% da população, a gente vai pensar também que para a gente caracterizar TOC, tem alguns critérios que estão lá no nosso queridinho DSM-5, que todo profissional da área da saúde deve devorar e utilizar com frequência, porque tem critério. Todo mundo adora falar, eu tenho TOC. Parece que é até um elogio. Eu tenho TOC. É porque eu sou organizada, é porque eu tenho TOC. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso desse jeito porque eu tenho TOC. TOC é um transtorno que traz prejuízo, sofrimento, que tem critérios. Se você é um pouquinho rígida e tem umas manias com algumas coisas suas, mas isso não traz prejuízo e não preenche todos os critérios, você não tem TOC. Você só tem o seu jeitinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente nós profissionais da saúde, né? Ficar reproduzindo isso, né? Eu tenho TOC. Será que você tem mesmo, né? Um mês, pelo menos, com os critérios do transtorno do espectro autista, com os critérios do transtorno obsessivo compulsivo, para a gente dizer que o transtorno está estabelecido, tá? Então tem que ver lá os critérios do DSM-5 direitinho. Lá na minha tabelinha, que eu vou mandar para vocês depois, junto com o certificado, lembrando, eu vou mandar junto com o certificado, para quem solicitar o certificado e ficar nas 3 aulas, tá? TOC, ego distônico, tem base cognitiva, não reduz com distração, a apresentação, ela é variável, tá? Pode se apresentar de infinitas maneiras, é prolongada, tá? É um transtorno que precisa de medicação, de terapia, e é prolongado, né? Não é rápido. Não envolve uma parte específica do corpo, vocês vão ver depois no tique, na estereotipia, que a gente consegue localizar. O formato, como que ele se apresenta? A pessoa sente um impulso para realizar essa ação, né? Pode ser motora ou pode ser mental. E a palavra-chave é sobre demanda cognitiva, né? Tem uma base cognitiva, não é do nada, tá? Idade, que é outra questão diagnóstico diferencial importante. O DSM-5 ele não é muito criterioso com relação à idade para o TOC, tá? Em outros transtornos, ele fala bem especificamente, até tal idade ou a partir de tal idade. No TOC, ele fala várias coisas. Ele fala que o início médio, né, pensando nas prevalências, é aos 19 anos, o início médio. 25% dos casos é até os 19 anos do início do aparecimento do transtorno. Início após os 35 anos é raro, e homens podem ter o início mais precocemente por volta dos 10 anos de idade. E o início é gradual. Então, vocês podem ver que o TOC não é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Não é algo que vai aparecer lá com 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, que é normalmente a idade que a gente costuma fazer avaliações em caso de suspeita de transtorno do espectro autista, né? Então, para quem avalia crianças maiores, 8, 9, 10 anos, para quem avalia adolescentes e adultos, é um diagnóstico diferencial importante, mas olha, gente, ele é diferencial e ele é comórbido também, porque o TOC também pode aparecer junto com o TEA, tá? Então, ele é diferencial para você descobrir qual caminho seguir para avaliação, mas uma adolescente, uma criança maior com TEA também pode ter TOC, tá? E aí precisa fazer os 2 diagnósticos. Mas pensando, basicamente, na idade que nós fazemos as avaliações de sinais de risco para TEA, que é o nosso hiperfoco aqui, o TOC me parece ser uma coisa mais rara, né? A gente não vai pegar crianças pequenininhas com TOC, não tem base para isso, tá? Vamos pro próximo. O tique, diferente do TOC, e não é o TikTok aplicativo que
garotada adora, né? Ele é egocintônico, tá? Quando eu falar que sem propósito, a gente vai colocar aspas, tá? Principalmente quando isso estiver relacionado à estereotipia. A gente tem aí aspas gigantescas, né? Tem uma função regulatória, né? Questões neurológicas, vários estudos, isso na estereotipia. No tique, questões neurológicas, não é sobre isso que a gente está falando, a gente está tentando diferenciar da base cognitiva. O tique são movimentos que não têm um propósito de base cognitiva, tá? Então, entendam esse sem propósito no sentido de base cognitiva. Não tem um pensamento obsessivo, agora eu preciso piscar X vezes para interromper um pensamento ou suprimir determinada questão, tá? Então, o tique, ele tem início por volta dos 5 aos 10 anos. Então, vejam, também não é uma questão que vai aparecer lá nos piticos, né? Se vocês fazem a avaliação diagnóstica do TEA, vocês sabem que a grande maioria das crianças que buscam a avaliação, né, dos pais que buscam a avaliação, são os pititicos, né, 24 meses, 36 meses, porque o transtorno do espectro autista, os sintomas precisam aparecer até os 3 aninhos. Então, é nessa fase que começam as dificuldades de socialização, atraso de fala, os comportamentos repetitivos, e aí, olha, tá fora, já está fora, né? Mas também tem as crianças que são diagnosticadas mais tardiamente, 5, 6, 7, e aí a gente vai entrar aí, tá? Pra pensar, crianças um pouquinho maiores, mas a gente já faz um diagnóstico diferencial bem importante aqui, olha só. Na idade importante pro diagnóstico do transtorno do espectro autista, que são os critérios precisam estar presentes até os 3 anos, o tique já tá fora, tá? Então, tem início entre os 5 e os 10 anos, tá? A apresentação é super variável, não tem um jeito mais clássico, né? Apesar de até quando a gente pensa em tique, a gente vai pensar em piscar, aceno de cabeça, né? Tem alguns que são mais clássicos, mas a apresentação é super variável. Se você conhecer e se aprofundar um pouquinho nesse mundo, por exemplo, aqui no Instituto, o nosso hiperfoco é autismo, mas a gente tem crianças com tique aqui, tanto simples, complexos e síndrome de Tourette, e a apresentação é de uma forma muito diferente do que a gente vê em filme, por exemplo, né? Mas é um transtorno mais raro, né? Eu, na minha carreira inteira, eu só vi 2 crianças com tiques complexos e depois diagnosticadas com a síndrome de Tourette. Apresentação super variável, então breves e aleatórios, né? Sem propósito. Local: olhos, face, cabeça e ombros, mais comuns, tá? Tem os tiques vocais também, que aí é o que dá a complexidade do tique, né? Então, também, nesse caso, DSM-5, tá? O tique, ele não é difícil de fazer as diferenciações, mas ele precisa do tempo, porque para o diagnóstico de um tique simples para um complexo, a gente tem que ter não só tempo, quanto quantidade de tiques, né? Então, precisa ter vocal e motor, por exemplo, para um complexo, tá? Mas tem que ter também a quantidade de tempo. Então, por exemplo, tiques transitórios, muitas crianças sem nenhuma questão de neurodesenvolvimento, crianças típicas podem ter tiques durante a vida. Passou, transitório. Né? Eles não podem ultrapassar 3 meses, tá? Mas crianças típicas podem ter e nunca mais ter durante a vida.
às vezes tem até em decorrência de efeito colateral de medicação, enfim, acontece e não volta mais. O diagnóstico é feito num contínuo, tá? Então, um tique transitório não pode ultrapassar 3 meses. Aí a criança teve, ficou lá, não ultrapassou 3 meses, tique transitório. Passou lá, mas passou 6 meses sem tique, voltou. Ficou mais de 3 meses, já é o segundo episódio, né? E aí a gente vai ver. Tique crônico, quando ele dura mais de 3 meses, mas menos de 1 ano. Então, várias apresentações, às vezes, em 1 ano. Os tiques, eles afetam crianças e adultos. E podem ter períodos de pior e melhor. Às vezes, pode chegar na clínica, se olha, ele tinha, mas aí super melhorou, sumiu e agora voltou. Então, o pulo do gato, no caso do tique, é exatamente esses retornos. Então, não tem a ver com pior e melhora, mas o diagnóstico, por exemplo, para se chegar numa síndrome de Tourette, né? É a quantidade de vezes que isso apareceu no ano e a complexidade. Então, às vezes é um diagnóstico que demora para fechar, porque ele precisa aparecer várias vezes até fechar. O tempo é primordial, tá? Alguns dados de prevalência, tá? 20% das crianças podem apresentar algum tique durante a vida e típicas, tá? De 3 a 6% algum tique transitório, tá? E nunca mais voltar. De 3 a 6% apresentam, podem apresentar tiques crônicos. 1% só síndrome de Tourette, tá? Existe uma escala, vou deixar aqui um nome para vocês pesquisarem, se vocês estiverem com algum caso como esse. A escala de Yale de avaliação de gravidade global dos tiques. A sigla é UGTSS. Vocês conseguem no Google e aí dá para avaliar a gravidade, tá? É uma escala que dá para utilizar no caso de, se vocês estiverem com algum caso de tique no consultório de vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui de resumo dos tiques para diferenciar de TEA? Primeiro, a idade, tá? Mais ou menos aí, tem alguns lugares que eu vi de 5 a 10 e outros lugares eu vi, aliás, de 5 a 10 e outros lugares eu vi de 3 a 7. Não tem, assim, algo específico, mas de qualquer forma, tanto de 5 a 10 quanto de 3 a 7 está fora da idade que os sinais de TEA precisam aparecer, que é até os 3 anos de idade. Então, pra gente, se os tiques aparecerem após os 3 anos, a gente já, pela primeira vez, a gente já não vai considerar comportamentos motores específicos do TEA, porque os comportamentos repetitivos motores específicos do TEA precisam aparecer até os 3 anos. Tudo que aparece depois dos 3 anos, a gente não relaciona ao transtorno do espectro autista. Isso é essencial. Uma criança que nunca fez nenhum movimento motor repetitivo, não tem alteração na comunicação social e apareceu com 3 anos e meio, 4 anos, a gente não vai pensar em TEA, porque apareceu depois dos 3 anos, tá? Então, independente dessas divergências aí entre locais, com relação à idade, 3 a 7 ou 5 a 10, tá fora dos 3. Apresentação variável, também apresenta de várias formas, breve e prolongado, porque a gente tem os transitórios, os crônicos e a síndrome de Tourette, tá? Localização, cabeça, face, olhos e ombro. Formato, piscar, abrir e fechar a boca, aceno de cabeça, elevar de ombros, até pulinhos nos mais complexos, vocalizações, tá? Observações. Quando que isso acontece? Na crise, tá? Então, a gente tá pensando aí em um momento que pode durar aí até 3 meses, pode ser maior que 3 meses, na crise. Isso vai aparecer quando uma criança estiver fora da crise, em geral, remissão total, tá? Então, esses são os tiques
são os pontos chaves para a gente diferenciar de TEA. Para a gente falar de estereotipia, eu trouxe as principais questões que diferenciam do tique e do TOC, mas eu vou falar do transtorno do movimento estereotipado, que é um diagnóstico que pouca gente conhece, mas ele também está aqui no nosso queridinho DSM-5. O transtorno do movimento estereotipado, quando a gente fala em estereotipia, a gente já pensa em TEA, né? Mas existe um diagnóstico chamado transtorno do movimento estereotipado, que não está exclusivamente relacionado ao transtorno do espectro autista, vamos dizer assim. Ele está lá em outro lugar, né? Não está lá junto com o transtorno do espectro autista. Ele está relacionado? Está. Ele pode estar separado? Pode. Então, quando a gente pensa em estereotipia, o que a gente precisa ter em mente quando nós pensamos em estereotipia? A gente precisa pensar que é um movimento repetitivo, sem função. Olha as aspas na função, né? A estereotipia, ela é egocintônica. Então, ele também é reduzido com distração. Isso é uma questão importante do tique que eu esqueci de falar. Ele é reduzido com distração, tá? Então, isso também tem relação com as técnicas utilizadas para a terapia, né? Das crianças com tique. A distração ele tem efeito, né? Na estereotipia também, né? Então, quem trabalha com transtorno do espectro autista sabe que quando a gente às vezes redireciona a criança, diminui, né? A estereotipia, a criança tá ali de repente fazendo flapping ou fazendo até algum outro comportamento estereotipado que causa mais lesivo, autolesivo, heterolesivo, e de repente a gente direciona para um brinquedo e a criança dá função para aquele brinquedo e diminui ali a estereotipia naquele momento. Então, ele diminui com redirecionamento, com distração. É sem propósito, deixando as aspas aí, na questão de autorregulatório, né? Tem várias questões aí. Idade, pra gente considerar a estereotipia. Agora eu não tô falando do transtorno do movimento estereotipado, que vou trazer os critérios para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Até os 36 meses. Então, pra gente considerar uma estereotipia, pensando no transtorno do espectro autista, esses movimentos precisam aparecer até os 36 meses. Ah, mas a criança tá com 4 anos e ele faz. Como que eu vou saber? Não é estereotipia então, porque ele faz com 4 anos? Ele fazia antes. Ele tinha outros sinais de TEA antes, alterações na comunicação social, flexibilidade, rigidez, hiperfoco. Ele tinha antes todos os critérios de TEA, e aí a estereotipia ninguém viu, ninguém reparou, era pouquinha, né? Agora, o que não dá para aparecer é do nada, de repente, movimentos estereotipados após os 3 anos. Mesmo que seja transtorno do movimento estereotipado ou a estereotipia dentro do transtorno do espectro autista, aparecer até os 3 anos, tá? Os movimentos, eles são mais fixos e breves, né? Então, são movimentos rápidos, mas eles são fixos, se parecem sempre iguais, são sempre parecidos, né? Então, pode diferir de uma criança para outra, nem toda criança faz flapping de mão igual, mas o flapping daquela criança é sempre igual, tá? Na criança, a gente vai pensar em mãos. Na criança não, localização. A gente vai pensar em mãos, braços ou até mesmo no corpo todo, movimento de rocking, por exemplo. Mas podem ser flapping de mãos, pulos, palmas, dedilhar, posição de dedos. A lista de movimentos estereotipados é gigantesca, né? No curso de Sistema de Avaliação Padronizada do TEA, a gente tem um instrumento que eu disponibilizo lá, que é para observação de estereotipias em vídeos, e aí entra dentro da avaliação, né? Eu não vou mencionar muito aqui, porque senão vai ficar descontextualizado, e aí faz parte da avaliação do transtorno do espectro autista, né? Voltando aqui,
transtorno do movimento estereotipado no DSM-5. O código é 307.3 no DSM-5, no CID-10, tá? Porque ainda tá o CID-10, CID-11, aquela bagunça, enfim, é 98.4, também tem lá no CID-10. Ele tem alguns critérios. Eu vou falar os critérios aqui pra vocês, mas o mais importante... então quando eu fechar o diagnóstico de TEA, quando eu avaliar e colocar lá HD de TEA, eu preciso fechar HD de TEA com transtorno do movimento estereotipado? Não. O movimento estereotipado uma questão, é um comportamento dentro do critério B do transtorno do espectro autista. Você só vai fechar transtorno do movimento estereotipado também se o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então vamos lá. Critério A: comportamento motor repetitivo sem propósito claro, tá? Então sem função. Critério B: esse comportamento motor repetitivo interfere em atividades sociais, acadêmicas ou outras, podendo resultar em lesão. Então, entendam que o transtorno do movimento estereotipado não necessariamente é aquele flapping de mão que a criança que está dentro do espectro faz, ou aquele dedilhar. Ele precisa interferir nas atividades sociais, acadêmicas, e pode ser que resulte em lesão. Pode resultar, não necessariamente resulta, mas precisa interferir em atividades sociais e acadêmicas, tá? O início é precoce, então é um transtorno do neurodesenvolvimento, aí até os 3 aninhos. Critério D: não é fisiológico, não é devido a substâncias, então aquela síndrome, meu Deus, agora fugiu, do álcool no útero, esqueci agora, me ajudem aí, né? Quando o bebê nasce já com essa questão de álcool e drogas, esqueci o nome técnico, não é neurológico e não é melhor explicado pelo toque, por exemplo, tá? Por outras questões, por tique, por troque, síndrome de Tourette, síndrome alcoólica fetal. Obrigada, Priscila. E aí a gente precisa ter todos esses critérios e ainda especificar se está associado a uma condição médica ou genética, porque o transtorno do movimento estereotipado, para a gente dizer que a criança tem prejuízo por conta das estereotipias, vamos considerar que essa criança faz muito e isso está prejudicando ela socialmente, academicamente, enfim, ela e a família, né? Então, isso em geral acontece em algumas síndromes genéticas, com autismo associado, com DI associada. Então, aí precisa usar os especificadores, né? Associado a condição médica ou genética, ou transtorno do neurodesenvolvimento. Aí a gente associa ao transtorno do espectro autista, ADI ou a exposição ao álcool intrauterino, tá? É preciso especificar. A gente vai diferenciar aí duas questões, né? Então, tem não autolesivos, tem transtorno do movimento estereotipado não autolesivo e autolesivo. Nos não autolesivos, tem os leves, que são os flapping, o balançar o corpo, o agitar os dedos, sacudir os braços, tá? Não são autolesivos. O que causa muita confusão nas minhas alunas é o seguinte: então não são autolesivos. Não são autolesivos, mas tem que causar prejuízo, tá? Não causam prejuízo lesivo, mas ele acontece numa frequência tão alta, intensa, persistente, que causa prejuízo em atividade social e acadêmica, ok? Pra gente fechar transtorno do movimento estereotipado. E os autolesivos, a frequência é muito alta e tem impacto na adaptação, as lesões são graves, então hematomas, lacerações, até mesmo amputações de dedos, descolamento de retina diante de, por exemplo, bater a cabeça no berço, com movimento de Hocking, por exemplo, bater a cabeça na parede, tá? Tapa no rosto, cutucar o olho. Eu já vi casos, não meus, mas casos
discussões de caso com outros profissionais, não casos que eu supervisionei, de até colocar o dedo em orifícios, né, ânus, ouvido, olho, nariz, enfim, machucar, né? Morder lábios, morder mão. Então, a base do transtorno do movimento estereotipado é a seguinte: ela pode acontecer até numa criança que não tem TEA. É mais raro? É mais raro. Em geral, acontece em crianças com TEA, tá? Mas pode acontecer numa criança que não tem TEA, tá? Por isso que existe esse diagnóstico separado, tá? Mas aí ela não pode ter nenhuma alteração da comunicação social, ela não pode ter inflexibilidade, rigidez, hiperfoco, não pode ter questões sensoriais, vocês vão ter que descartar todas as questões, a criança tem somente o movimento estereotipado. Só o flap, mais nada. Eu nunca vi, tá? Prevalência. Ocorrência, desculpe. Normalmente, as estereotipias ocorrem quando a criança está excitada ou quando a criança está ociosa, né? Em geral, a gente tem ali uma percepção com a mãe, né? A mãe mesmo já fala, acontece mais assim, às vezes os dois, quando tá excitada e quando tá ociosa. Só na presença de tela, só na presença de comida. Então, cada criança tem o seu momento, né? Que apresenta mais a estereotipia. Pode parecer que é para reduzir a ansiedade, né? Movimentos autorregulatórios, né? Quando eles são por conta de ociosidade ou de irritação. Mas e quando são por conta da excitação, né? Uma forma de comunicar alegria, enfim. Prevalência. 80% exibem os sintomas, né? Os comportamentos antes dos 24 meses. 12% dos 24 aos 35 meses e 12%, né? 12% dos 24 aos 35 meses e 8% aos 36 meses. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil até os 3 meses, até os 3 aninhos, 36 meses. Pode ocorrer nos típicos, e isso é o que causa mais dificuldade. E eu diria que, assim, dificuldade até a página 2, porque vocês vão avaliar o resto, né? Vão avaliar a comunicação social, vão avaliar os outros critérios. Dificuldade com os menorzinhos, porque a gente precisa lembrar que nem todos os critérios do transtorno do espectro autista vão estar presentes até os 3 anos. Os sintomas vão aparecendo, os critérios vão aparecendo. Então, se você tá lá com uma criança, sei lá, de 2 anos que tá fazendo movimento estereotipado, mas ela não tem os critérios de TEA, você vai ficar com o diagnóstico interrogado de transtorno do movimento estereotipado até essa criança fazer 3 anos. Porque ainda podem aparecer os sinais de TEA, tá? Tá fazendo sentido aí, gente? Tá dando pra entender? Então, resumindo aqui, Marcelo, se você estiver me ouvindo, já finalizei, vou resumir aqui a estereotipia e aí você pode trazer as perguntas, tá? Então, estereotipia é egocintônica, sem propósito, reduz com distração, tem que aparecer até os 3 aos 36 meses, mais ou menos fixos, né? Bem breves, flapping de mãos, pulos, palmas, dedilhar. Existem muitos outros comportamentos estereotipados, como eu falei, existe um instrumento de observação e registro por vídeo de estereotipia, com algumas, tem mais de, sei lá, acho que tem mais de 97 tipos de estereotipias que a gente consegue observar por vídeo, tem lá no curso de Sistema de Avaliação Padronizada, vocês podem pesquisar também aí, mas eu não vou falar muito aqui, senão a gente vai fugir do nosso tema, tá bom? E a gente vai observar isso quando excitado, quando ocioso. Vocês percebem que é muito diferente? Mas se vocês não souberem a base de cada um deles, a idade,
ou por que que as coisas acontecem, fica tudo muito confuso. Com pequenos detalhes de cada um deles, eles são totalmente diferentes, né? E aí, às vezes, essa dúvida vai ficar muito grande para o pai, que é leigo, mas para você, profissional, que fez esse evento, que treina o seu olhar, que estuda, não vai mais ficar com dúvida. Né? Pode ser que você não consiga fazer a diferenciação por conta da idade da criança, porque esse diagnóstico ainda não é possível de ser diferenciado, porque cada caso é um caso, como eu falei aqui no exemplo. Uma criança com movimento estereotipado, mas que não tem nenhum outro critério e ainda não tem 3 anos, não é possível ainda dizer. Né? Não tem como você afirmar que ela não está no espectro. Ela apresenta um comportamento que é típico do autismo, também é típico do transtorno do movimento estereotipado, mas ela ainda não tem 3 anos. Então, também podem aparecer novos sinais de risco para a TEA até os 3 aninhos, né?